Irmão, eu sempre conto a obra que Deus fez com o nosso querido irmão Manezinho. Quem contava essa obra era o irmão Jarba, de Paraibuna. Jarba, nosso ancião, né, de Paraibuna. Ficou afastado no atendimento 11 anos, mas graças a Deus, o servo de Deus foi reconduzido ao ministério da Congregação Cristã no Brasil, lá, né, não em Paraibuna, mas São José dos Campos, e é um ancião de 44 anos de ancião. Pessoa maravilhosa, quem conhece o irmão Jarba sabe, foi amigo meu a vida toda, nós fomos amigos, desde os 13 anos de idade eu sou amigo dele. Atendi a obra no Alferes Bento, na cidade do irmão Jarba, em Paraibuna. Deus muito nos abençoou, pedido de batismo e etc. Irmão, e sempre o irmão Jarba contava essa obra, e como eu acompanhei ele em diversas viagens, missões, para pedir licença a ele, a também contar que essa obra quem fez não foi a igreja da instituição, mas foi o nosso Deus e Cristo Jesus. Então eu peço licença aos irmãos para me contar essa obra em comunhão com Deus aqui, irmão. Já vamos aguardar a palavra. Bendito Deus. O irmão Manezinho era um irmão muito simples que morava em Januária, Minas Gerais. E irmão, bendito o Senhor, o irmão saudoso então Richieri Lavanda, irmão Richieri, ele era ancião aqui no Brás, em São Paulo, Bom Retiro, aquela região. E o irmão Richieri, ele foi fazer a ordenação do diácono do irmão Manezinho, isso há muito tempo atrás, tá, irmão? Muito tempo atrás. E quando ele chegou ali, irmão, quando ele chegou na casa do nosso irmão Manezinho, ele falou: irmão Manezinho, o Senhor falou que o irmão vai ser ordenado ao ministério de diácono. E ele, naquele momento, ele contestou e disse: ô irmão, eu sou pobre, desempregado, e não tenho condição de ser diácono. Eu sei que diácono tem que atender a irmandade, mas se não tiver dinheiro em caixa na igreja, tem que atender a irmandade do bolso. E eu não tenho recurso nenhum, não sei nem ser diácono. Aí o irmão Richieri Lavanda, um homem muito sério, disse para ele: irmão, o Senhor te deu 2 joelhos. Na verdade ele falava italiano, não, 2 joelhos, mas era 2 joelhos. Deus te deu 2 joelhos, dobra o joelho e Deus vai te ensinar a ser diácono. Glória a Deus. Irmão, assim foi feito. Ele foi ordenado ao ministério de diácono e foi embora. Quando ele chegou em casa, ele falou para a esposa: esposa, e agora? Eu agora sou diácono, não tem condição, esposa, de eu ficar aqui parado, né, desempregado, com o povo passando necessidade. Quem tem amor na obra, né, irmão? E a obra não é tijolo e pedra, não. A obra é você, a sua família. É o povo de Deus. Glória a Deus. E ele disse: eu não posso ficar parado aqui esperando. Vou orar a Deus e vamos ver o que Deus vai preparar. Dobrou o joelho, levantou e falou para a esposa: eu já estou empregado. Aí a esposa falou: mas como assim você está empregado? Você acabou de orar aí, está desempregado e já está empregado? Aí ele falou: isso, estou empregado porque Deus falou que vai me dar um emprego. Dormiu, acordou no outro dia e falou para falou para a esposa: olha, Deus falou para mim pegar tempero, fazer uns temperos e levar o tempero na outra cidade, que Deus já vai preparar a condição. Glória é o nome do Senhor. E assim, irmão, ele pegou e foi, comprou os temperos, fez os temperos e foi para uma cidade bem 50 quilômetros de distância. Quando chegou lá com os temperos na mão, desceu do ônibus na rodoviária. Quando colocou o pé na rodoviária, veio um menino e chegou perto dele e falou: ô moço, deixa eu te ajudar a vender o tempero. Aleluia. E ele disse: não, moço, não, menino, tá maneiro, tá bom, pode deixar. Moço, deixa eu te ajudar a vender o tempero, moço, deixa eu te ajudar. Quando ele foi falar não de novo, o Senhor falou no coração dele: meu servo Manezinho, deixa o menino te ajudar a vender o tempero, que eu vou te ensinar a ser diácono. Glória é o nome do Senhor. Aleluia. Então tá bom, menino. Pegou um pouco aqui, ele falou: vou desse lado da rua, você vai do outro lado da rua. Com meio dia de serviço, vendeu todo o tempero. Glória a Deus. Ele perguntou pro menino: menino, quanto que você quer ganhar
vendendo esse tempero que você vendeu? Ele falou, não precisa nada não, moço. Me dá só 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão, já está pago, glória. A igreja está na comunhão, você está na comunhão, irmão? Você está na comunhão, irmão? Glória é o nome do Senhor. E assim, irmão, naquele momento que o menino falou isso para ele, Deus falou no coração dele, aleluia, entra no mercado, faz uma compra, leva na casa desse menino que hoje eu te ensino a ser diácono, glória é o nome do Senhor. Ele pegou, foi começar a pegar as coisas de terceira, começou a pegar uma coisa, outra de terceira, Deus falou, não, assim não, pega tudo de primeira como se fosse para tua casa e leva na casa do menino que hoje eu te ensino a ser diácono, glória a Deus. Encheu o carrinho, vendi tudo, gastou tudo, só deixou o dinheiro da passagem de volta para voltar para sua cidade de Januário. Presta bem atenção nessa obra, não se distraia com nada, em comunhão, glória a Deus. Ele fez aquela compra, passou, deixou só o dinheiro de ir embora no bolso para ir embora de ônibus, bendito Deus. E assim, meu irmão, glória a Deus, ele falou para o menino, menino, me leva lá na sua casa que eu vou deixar essa compra para você. Quando levou na porta da casa, deixou aquela compra na porta da casa, e quando ia saindo, Deus falou, não, ainda não, entra dentro da casa, que hoje eu te ensino a ser diácono, glória a Deus. Ele entrou dentro de casa e viu as louças meio bagunçadas, a panelinha sem comida, os menininhos surgindo na casa. Ali Deus falou para ele, agora vai lavando essa louça, vai fazendo a comida, que hoje eu te ensino a ser diácono, glória a Deus. E assim ele foi fazendo a comida, arrumando aquilo, bendito, tinha os meninos surgindo, ele deu uns banhozinhos nos meninos, colocou a roupinha, glória ao nome do Senhor. E ele falou, agora eu vou embora, já está tudo pronto. Não, ainda não. Pega a comida na boca das minhas crianças, que hoje eu te ensino a ser diácono na terra. Glória a Deus nas alturas. E assim, irmão, reuniu todos eles ali. Começou a dar comida para um, comida para outro, aleluia. E daqui a pouco ele pergunta para o menino, menino, você tem pai, você tem mãe? Ele disse, tenho, vem aqui. Levou-lhe uma porta de um quarto que estava fechada, entrou ali, abriu a porta, mãe deitada numa cama, com paralisia, e olhou na outra cama, o pai deitado também com derrame, glória a Deus. Essa daqui é minha mãe e esse daqui é o meu pai. Eles estão paralíticos na cama e é eu que desço para a cidade para trabalhar alguma coisa para trazer a comida aqui para casa. Glória ao nome do Senhor. E ele pegou o prato de comida, começou a dar na boca da mãe, dava na boca do pai, dava na boca da mãe, dava na boca do pai, o manezinho. Bendito o Senhor, até que quando ele estava dando a comida na boca do pai, muita dificuldade, o pai abriu a boca, devagarzinho começou a falar, bem enroladinho, mas deu para entender, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, glória é o nome do Senhor. Terminou de dar toda aquela comida, quando ia embora, Deus falou, não, ainda não, manezinho, pega o dinheiro que você ia embora de ônibus, bendito o Senhor, dá na mão desse menino, para ele pagar o restante das contas da casa, que hoje eu te ensino a ser diácono na terra, bendito o Senhor, vai embora de a pé, manezinho. Aleluia. Ele entregou o dinheiro para o menino e quando ia saindo, o menino falou, moço, posso fazer uma pergunta, moço? Ele falou, pode, menino. Ele olhou para o menino e falou, pode fazer a pergunta. E ele olhou para ele e falou assim, você é crente? Ele falou, sim, pela graça e misericórdia de Deus eu sou crente, glória a Deus. Então é por isso que ontem eu congreguei, aleluia, e Deus mandou a palavra na reunião de jovens e menor, na boca do meu cooperador de jovem falou, que ia mandar um anjo na minha casa, ia suprir a minha necessidade, glória ao Senhor, aleluia, se abraçaram, saudaram com a paz de Deus, e foi embora, irmão. O irmão Manezinho, bendito, desceu ali, foi indo embora, em vez de ir para a rodoviária, porque já não tinha mais dinheiro, começou a ir de a pé, foi para a estrada de a pé, passado do lado dele uma caminhoneta, quando ele andou 5 quilômetros de a pé, uma caminhoneta parou, tá indo para onde, moço? Tô indo para a cidade vizinha, Januário, tô passando para lá, entra aqui.
Glória. Você está na comunhão, irmão? Você está na comunhão, irmã? Glória ao nome do Senhor. A comunhão está grande aqui entre nós. Glória é o nome do Altíssimo Deus, irmão. Passamos no pico de mais de 1000 aqui participando. E joinha, irmão, tem pouquinho. Dá o joinha no vídeo. Mais pessoas vão ouvir essas coisas. E mais pessoas vão chegar. Glória a Deus. O nosso glória aqui é assim, é empurrando e uns chegando, outros ouvindo milagre, testemunho, palavra, hino, oração. E Deus vai enchendo este lugar com a presença de Deus. Ninguém vai falar de dinheiro aqui, de Pix, QR Code. Não tem nada marcado aqui, irmão. A não ser o nome de Jesus Cristo. Este é o culto para Deus. Dá um glória para Ele. Bendito é o Senhor. E assim, irmão, glória ao nome do Senhor. Entrou naquela caminhoneta, sentou ali. Bendito é o nome do Senhor. E quando sentou, bendito, começou a lembrar, irmão, um motorista de um lado, um outro moço do outro, e ele no meio. E ele começou a lembrar, glória ao Senhor, que ele chegou na rodoviária, que pegou os temperinhos, e o menino pedindo, ele falou, tá maneiro, o menino pedindo, ele tá maneiro. E uma voz que falou com ele, hoje eu te ensino a ser diácono na terra, glória ao nome do Senhor. E assim, irmão, ele chegou, bendito o Senhor, comprou de terceira, Deus falou, não, tem que dar de primeira. Levou na porta, Senhor, tem que entrar para dentro, hoje eu te ensino a ser diácono. Começou a lembrar, bendito o Senhor, ali que pegava ali aquela alimentação e dava na boca das crianças. Perguntou para o menino, você tem pai, você tem mãe? Tenho, entra aqui. Entrou, estava um paralítico de um lado, paralítico de outro. Começou a colocar a mão, comida na boca do pai, na boca da mãe. Na boca do pai saía só o Senhor é Deus. Não aguentou e começou a chorar. Aleluia, Jesus. Nesta comunhão que nós estamos, irmão, começou a chorar. O moço que estava dirigindo falou, olha moço, eu te dei carona agora para você andar tranquilo, bendito, e agora você está começando a chorar. O que está acontecendo? Se eu te contar, você também vai chorar. Aleluia, glória ao nome. Essa é obra de amor, irmão, obra de amor. Aleluia. Então conta que nós temos 45 quilômetros para frente, era 50 quilômetros de distância. Conta que nós temos bom caminho. Começou a contar tudo isso que eu contei e as lágrimas do moço começou a descer também. Glória a Deus. Dirigindo, ouvindo o que ele estava contando e começou a chorar também. Quando entrou dentro de Januária, bendito é o Senhor, ele disse, bendito, olha moço, eu não conheço nada dessas coisas de Deus, nem essas coisas de crente, mas desde a hora que você está me contando essas coisas, uma voz está falando no meu coração aqui, leva o manezinho na porta da casa dele. Glória ao nome do Senhor. E ele pegou o carro e levou na porta da casa dele. Quando ele chegou dentro na porta da casa, irmão, bendito, na porteira, um manezinho entrou para dentro e ficou lá acenando tchau, e o carro do moço, a caminhonete foi embora. Lá na frente parou, veio voltando de ré, e veio fazendo um barulho de ré, como a caminhoneta faz, e veio voltando, o moço já estava chorando, olhou para ele e falou, seu manezinho, eu não conheço nada dessas coisas de Deus, nem essas coisas de crente, mas da hora que você contou todas essas coisas, eu sou fazendeiro e acabei de vender minha fazenda com porteira fechada, o dinheiro está aqui no porta-luva, Deus está mandando eu dar todo esse dinheiro para o Senhor. Pegou aquele dinheiro, pacotão, o irmão, o manezinho não sabia nem pegar, abraçou aquele pacotão, aleluia, entrou para dentro da casa. Você crê nisso, irmã? Você crê nisso? Com glória a Deus aí. Entrou para dentro da casa, colocou em cima da geladeira aquele pacotão e entrou para tomar um banho. A esposa pegou o pacotão de dinheiro, começou a contar, contou o primeiro, contou o segundo, contou o terceiro. No quarto contada já se perdeu, bateu na porta do banheiro. Do manezinho, ô manezinho, você vendeu mais caro o tempero do que nós combinou, manezinho. Espera que eu vou sair e vou contar o que Deus fez. Glória ao nome do Senhor. Saiu para fora, colocou a roupa, sentou na beira da mesa, começou a contar o dinheiro, contou toda a obra que Deus fez. A virtude passou lá e batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Quando batizou ela com a promessa do Espírito Santo, o Senhor falou no coração dele, meu servo manezinho, viu como é bom ser obediente, manezinho?
Hoje eu batizei a sua esposa com a promessa, cumpri a palavra da reunião de jovens na vida do menino, supri a casa da necessidade. Você foi chamado de anjo, te ensinei a ser diácono e te dei um pacotão de dinheiro para você abrir o seu próprio negócio, a sua empresa. Glória é o nome do Senhor. Deus fez esta obra em Januária. Nosso irmão Jarba de Paraibuna sempre contou estas obras e Deus colocou em meu coração: conta para o povo que a obra verdadeira é do amor. Não é placa, não é denominação, não é CNPJ. A placa é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Contando essas coisas, Deus manda te dizer: Ele vai entrar em alguma coisa na tua vida e o que está lá embaixo vai subir. O que tiver amarrado vai desamarrar. É fé, milagre, é crença. Creia. Até a macumba que lançaram para tua casa, o Senhor está quebrando ela agora. Aleluia. Creia na providência de Deus e o mover das águas chegou. Vamos aguardar em comunhão. O Senhor fala conosco pela palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Bendito o seu nome, Senhor. Bendito és o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra, Novo Testamento, em Gálatas. Gálatas, no capítulo 3. Lemos com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo. A lei é incapaz de salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Versículo 1 do capítulo 3 de Gálatas. Ó Gálatas, insensato, quem vos conduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Olha aqui, irmão. Olha o que o apóstolo Paulo está ferroando ali a igreja de Gálatas. Uma igreja que veio do judaísmo ortodoxo, da ortodoxia, da casa de Caifás e de Anás, os sumos sacerdotes do judaísmo ortodoxo, da Torá, os 5 livros Pentateuco. E Jesus Cristo foi levantado no madeiro da cruz aos olhos daqueles quais creram que o Senhor é o Filho de Deus. Então essa igreja de Gálatas tinha muitos judeus que ainda ouviu pelos seus pais e creram no Senhor Jesus Cristo e creram no escândalo que foi a cruz. Qual foi o escândalo de cruz? Não vai achando, irmão, que eles, os romanos e os judeus daquela época, fizeram o Senhor, vamos colocar uma roupinha nele aqui para ser bonzinho. Não era assim não, irmão. Era o pior escárnio e pior vergonha que existia. Eles crucificavam na Gólgota, em Jerusalém, lugar da caveira, que era um lugar mais alto que tinha. As pessoas passavam pela rua e viam os que estavam sendo crucificados. Os que estavam sendo crucificados eram escandalizados pelos que passavam, porque eles ficavam despidos, sem roupa nenhuma. Nos filmes, nas novelas, essas coisas que as pessoas são acostumadas a ver, põe aquela fraldinha, aquela tanguinha lá. Não, irmão, na vida real não era isso não. A vida real era nu do jeito que veio à terra, do jeito que veio do ventre da mãe, colocava na cruz nu. Então Jesus, colocado naquela cruz nu, bendito, além de ser morto ali devagarzinho com o sofrimento pela cruz, que é açoitado, apanhou, levou tantas pancadas, 40 menos 1 chibatada, tanto açoite, pancada, bateram com a cana na sua cabeça, crucificaram e colocaram os cravos e colocaram o espinho na cabeça, coroa de espinho, maldizeram, bateram, espancaram, ainda fazia ele ser escandalizado, mostrando a tua nudez, a tua vergonha para todos que passassem. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Tudo isso o Senhor passou por mim e por você, irmão. Bendito é o nome do Senhor. E ele ali na cruz do Calvário, daquela forma,
bendito o Senhor, aleluia. Alguém pegou ali um esopo, bendito o Senhor, que era como se fosse uma buchinha, irmão, como se fosse, o esopo era como se fosse uma esponja, alguma coisa assim, com uma vara, irmão, se lancetava, pegava ali no vinagre, bendito o Senhor. E o que era o isopo? O que é o isopo? Era com o vinagre para levar nos banheiros públicos dos romanos, e eles limpavam aqueles banheiros públicos, todas aquelas sujeiras, fezes, urina, bendito, e colocava dentro de novo daquele vinagre para sair todo aquele cheiro, aquele ardor, e pegava aquele vinagre e passava novamente ali naquele território, né, irmão? Dentro do sanitário, do banheiro. Na época não tinha patentes, bacias igual nos dias atuais de hoje. Era outra forma, né, irmão? Mas era limpo com aquilo, e humilharam tanto o Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Deus, aleluia, que colocaram o esopo naquele vinagre, aleluia, e levantaram na boca dele quando ele pediu água, sentindo sede. Diz a palavra que quando ele provou, sentiu que era vinagre, bendito o Senhor, não bebeu. Por quê? Não era só vinagre, irmão, era a limpeza do banheiro romano que colocaram na boca dele para escandalizá-lo. Glória é o nome do Senhor, aleluia. Uns hoje escandalizam só com palavras, mas naquela época escandalizaram o Senhor a punho, a pancada, a bendita, tantas coisas quais não são nem lícitas de dizer aqui. Bendito o Senhor. E assim o apóstolo Paulo disse: ó Gálatas, querendo dizer, ó povo, não viu que o Senhor foi, aleluia, escandalizado aqui em morte, crucificado. Bendito, no versículo 2 falou: é só isto que quero saber, que vós foi pelas obras da lei que restabeleceu o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviste? Bendito, foi pelas leis de Caifás, de Anás, foi pela lei do sumo sacerdote, bendito, dentro do sacerdócio, foi pela lei dos 10 mandamentos, 613 mandamentos mosaicos. Vocês receberam a libertação, ou foi pelo movimento do que ouviram, que Cristo deu a vida, que Cristo padeceu pela humanidade? Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória é o eterno Deus, é Cristo. Quantos que estão aqui, irmão, bendito o Senhor, achando, quantos que estão aqui achando, querendo ver um feito, outros querendo ver qual igreja que é, que placa que é, se é do meu time, se é do meu clã. Irmão, esquece time, esquece clã. Vamos lembrar da Bíblia Sagrada, vamos lembrar de Cristo. E aos que mais contestam, menos estudam. Pega as Escrituras, vai para as exegeses, vai para as hermenêuticas, vai entender o texto, o contexto, para não criar nenhum pretexto no meio desta, confundir as pessoas. Bendito o Senhor. Temos que entender aqui, irmão, de João Calvino, seus companheiros calvinistas, de Armênios, armenianismo, entender sobre pré, mídia e pós-tribulacionista, entender a escatologia da palavra. Bendito, desmuiçar os segredos do Senhor. Não é só chegar e falar: eu já li a Bíblia mesmo, já sei que a Bíblia falou de Jesus que morreu e pronto. Não, irmão, é entender os mínimos detalhes. Quem é o Criador? Quem é o Senhor? Da onde veio? Por que aconteceu tudo isso? Desmuiçar, entender e falar: eu tenho convicção da salvação. Esquecer, bendito o Senhor, de tantos outros deuses,
como Shiva do hinduísmo, Maomé Mohammed, bendito do islamismo, dentro do estado nirvana do budismo, bendito Senhor, entender o que é mitraísmo, bendito, entender tudo, irmão, politeísmo, bendito Senhor, dentro do monoteísmo, e saber desse Deus Todo-Poderoso a sua origem, vocação. Tem pessoas que têm medo, eu não vou ler não porque fica doido. Outros falam, eu não vou ler porque começa a contestar. Tem que entender no mínimo os detalhes. Quando você tira uma habilitação, o que você faz? Vai correndo lá, estuda aqui, estuda lá, e busca na internet, busca nisso, busca naquilo, e pega ali no papel, erro faz santa, tirei, reprovei ou passei, né? Aí fica, se reprovar, fica uma semana triste. Corre atrás de novo para fazer, outros até pagam, né? Para poder passar do jeitinho mais fácil, né? Então, irmão, e quando fala da salvação de Cristo Jesus, vai desse jeito mesmo, alguém lê para mim ou se deixa de ler para lá e não procura saber. Procure saber a história das ruas de Jerusalém. Procure saber da história da tristeza do Senhor, quando levou cada pancada, cada abatimento, cada tristeza, por amor da sua vida, por amor da minha vida. Uns estão cantando aí, você é especial. Não é especial coisa nenhuma, é por causa de você e por causa de mim que o Senhor pagou, que o Senhor sofreu, que o Senhor apanhou, que o Senhor teve morte de cruz. Não tem nada de especial em nós, não tem nada de nós ser grande, bendito derrubar fulano, porque nós vamos vencer, antropocentrismo, autoegoísmo, né? É só trazer triunfalismo na igreja, Deus vai te dar, vai te levantar, vai te exaltar, vai nada, não vai nada, não tem promessa aqui de triunfalismo, não tem promessa aqui, bendito o Senhor, de autoegoísmo. Aqui tem Bíblia, aqui tem palavra, e a palavra dizer, se coloque no seu lugar de pecador, seu lugar, bendito Senhor, de verme, e mais verme do que o verme, o próprio do pó, verme não homem. Aleluia, aleluia, todo homem é pecador, e o homem que não tem pecado é mentiroso, fazendo Deus de mentiroso. Está aqui, ó, a palavra de João. Vai falar para alguém se é pecador? Eu não. Se é santo, lugar do santo, bendito não é aqui na terra, irmão. O único santo se chama Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Aleluia. E depois que o Senhor transfigurou, transformou esta carne em um corpo incorruptível, aí chamado os heróis e os santos de Deus, os heróis da fé, venceram a carne, venceram o pecado, venceram a imundícia, venceram o mundo, venceram o diabo. Enquanto tiver nessa carnalidade aqui, nessa carne que aperta, os olhos que, bendito, vê tantas coisas, a mente que pensa tantas coisas, as mãos que apalpa tanta coisa, e os pés que andam para o mal, bendito Senhor, estamos sujeitos a todos os erros da terra, sujeitos a todos os erros dessa vida, bendito. Então, nós temos que entender que somos simplesmente homens, sujeitos a todas as paixões dessa vida. Glória ao nome do Senhor. O versículo 3 fala, sois tão insensato assim, a ponto de começando pelo Espírito, estar agora vós aperfeiçoado pela carne. Olha, irmão, a igreja de Gálatas começou pelo Espírito, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, e daqui a pouco começou a entrar a carnalidade, queria voltar aos mandamentos, aos 613 dogmas doutrinários, aos 10 mandamentos mosaicos, queria voltar a fazer a oferta ali pelo sumo sacerdote, queria voltar a fazer a oferta na pia de cobre, a pia de ouro, a pia de bronze, e queria, bendito, abrir ali um mar de bronze, e queria, bendito o Senhor, fazer tantas coisas, 7 castiçais e aquelas coisas. Começaram a fazer para poder voltar à expiação de pecado pelo um cordeirinho, pelo um carneiro, pelo um bezerrinho, bendito o Senhor. E ele repreendeu duramente ele disse, o cordeiro mudo já foi ao matadouro, aleluia, o cordeiro de Deus já deu a própria vida, já foi emolado, colocado no altar, aleluia, ali naquela crucificação era o altar, o sangue desceu, bateu na terra, e quando bateu na terra, pagou os pecados da humanidade,
Quem crê em Jesus agora é salvo. O portal entre Deus e o mundo é Cristo Jesus. Não é Mohammed, Maomé, não é Buda, não é Shiva. Bendito o Senhor. Aleluia. Não é Mitra, não é islamismo, nada disso. É Cristo. Crê nele, será salvo tu e toda a tua casa. Glória ao nome do Senhor. Bendito Deus. Então, duramente estava sendo repreendido. No versículo 4 do capítulo 3 de Gálatas diz: será que sofreste tanto por nada? Se que por isso foi por nada? Ele diz: será que Jesus sofreu tanto assim? Para que vocês voltassem naquele rudimento de sacrifícios novamente, de ofertas, de expiação de pecado. Cristo é a expiação. Cristo é a salvação. Ele é bendito, aleluia. Tinha, irmão, o sumo sacerdote pegava ali 2 bodes, né? Perdoa a comparação da palavra, mas é a palavra, está escrito. Pegava-se 2 bodes. Um bode ficava ali para fazer o sacrifício, e o outro bode era um bode emissário. Bendito Deus. Era um bode emissário. Então pegava ali o bode emissário, o sumo sacerdote, colocava a mão na cabeça e derramava sobre aquele bode emissário toda a impureza do arraial, toda a incerteza, todas as dúvidas, todos os pecados, todas as trajetórias de Israel. Falava naquele bode e alguém pegava aquele bode emissário e levava embora para fora daquele local. Quando chegava fora do arraial, soltava ele no deserto e ele ia embora da cidade com todos os pecados da humanidade, com todos os pecados de Israel. Glória a Deus. E assim Deus também fez com Cristo, pegando o Senhor Jesus Cristo, não representando um bode, mas sim um emissário, e falava dele em todos os pecados da humanidade. Pode ver que o Senhor falou o que ali? Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento da cruz que ele fala essas palavras, é porque todo o pecado da humanidade estava sendo depositado sobre ele. E Deus não peca, Deus não fica onde há o pecado. Onde a graça chega, o pecado não tem força. Onde o pecado abundou, a graça sobreabundou. A graça é maior do que o pecado. Glória a Deus. E assim, quando derramou sobre ele o pecado da humanidade, ele se sentiu sozinho. E ele disse: Senhor, por que me abandonaste? Alamanaia. Estava naquele momento vivendo o deserto na cruz. Estava vivendo o deserto. Os teus pecados estavam contados nele. Os meus pecados estavam contados nele. As tuas enfermidades estavam contadas nele. As minhas enfermidades estavam também contado nele. Glória ao nome do Senhor. E ele, bendito daquela forma, recebeu toda aquela amargura e entregou a Deus o Espírito. Neste momento, Cristo, que morava dentro de Jesus, estoura, desce na profundeza, bendito o Senhor, aonde estavam os cativos, o cativeiro, arrancando todos do cativo e todos do cativeiro. Eu sou aquele que Isaías, filho de Amós, pregou: bendito quem crê em mim será salvo, e até depois de morto viverá, que João escreveu e foi pregando, e todos aqueles que estavam debaixo do cativeiro, do cativo, alaíde a Jesus, foram libertos pelo cativo, do cativo, e subiram debaixo do altar de Deus, que é o paraíso. Amados irmãos, os irmãos estão vendo? Eu estou lendo pela Bíblia do celular. Estou lendo pela Bíblia do celular, porque por essa Bíblia eu não consigo mais enxergar. Não tenho mais vista, tenho 10% de vista, não consigo mais ler essa Bíblia. Então a Bíblia do celular está aqui aberta e estou lendo cada ponto de como se estivesse lendo nas Escrituras. Por favor, em comunhão com Deus, preste atenção nesta palavra, irmão. Glória a Deus. Neste momento, quando voltava aquele homem que levou o bode emissário, que voltava para Jerusalém, para Israel, o que ele tinha que fazer? Banhar em água. Aleluia! Presta atenção para finalizar aqui, irmão. Presta atenção para finalizar aqui, irmã.
ele tinha que lavar as vestes e também lavar o corpo. O que significa isso, irmã? O que significa isso, irmão? Jesus Cristo, quando subiu a Deus Pai, que resgatou todos do cativeiro, fez uma lei. Qual lei? Lavar as roupas e lavar a alma no sangue do concerto eterno. O que é isso? Batismo. Lavar todos os pecados, porque já foram perdoados. Quem crê que foi perdoado, então glória a Deus. Batismo não perdoa ninguém, mas lava daquele emissário. Lavou porque agora nasceu uma nova origem, que é o Evangelho de Cristo Jesus. É a palavra, irmã, é a palavra, irmão. Não faça igual Gálatas, que olhava para trás para querer voltar aos primeiros rudimentos. Vá para frente, é Cristo Jesus. Mas eles não são da nossa igreja, você também saiu da igreja primitiva. Que a primitiva também saiu da outra, que a outra saiu da outra, que a outra saiu da outra. Vamos voltar? Vamos voltar. Então vamos para Cristo. Esquece a placa denominacional. Cristo é a salvação. E nele vamos encontrar com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus seja louvado. Amém.